está na hora de mais um episódio do Esta Semana na Economia, episódio 21. Com o euro em Tóquio, fica um verdadeiro Yen Man, gravado sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021. Hoje falamos de destino de férias onde o nosso dinheiro vale mais, dos juros que os bancos estão a devolver aos portugueses e fazemos uma radiografia às casas que compramos. Depois do intervalo damos um pulinho a Tóquio para espreitar os Jogos Olímpicos. Nas dicas da semana trazemos bilhetes para a Web Summit a metade do preço e a alteração do programa Apoiar. Fiquem por aí porque vai começar o Esta Semana na Economia. Este programa é-nos trazido por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do Grande Porto. Comprar, vender, arrendar ou investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo. Consulte já em dignosdomos.pt. Ora, cá estamos em agosto. A primeira vez que estamos a gravar em agosto este podcast de economia e soa e cheira. Eu ia fazer aqui um misto de soa e cheira e dizer showa. Showa. Paulo Lima, sempre comigo. Olá, Paulo. Olá, Ricardo. Ainda não foste de férias? Ainda não, olha, mas estava aqui a dar uma vista de olhos sobre as possibilidades. Dubai, Caraíbas, Exatamente. Zanzibar. Não sei, o que é que quando parece? Pensas em férias, pensas em destino só, ou pronto, quando tens aquele primeiro pensamento, ok, vamos pensar em férias, pensas no destino ou pensas em termos económicos, onde é que eu posso ir que seja melhor qualidade de preço? Naturalmente que não posso Claramente. da questão económica. Claramente, mas pensas onde é que o meu dinheiro vai ser mais rentável? O meu dinheiro ou o euro, não é? Nunca pensei nesses termos, Pois. porque tenho ficado pelo nosso maravilhoso Portugal, mas parece-me que Uma boa forma de pensar, não é? uma excelente forma de pensar. Sim, até porque, pronto, eu já estive na Ásia e antes de irmos sabemos que é barato, mas quando lá estamos é que avaliamos o impacto. Isto é mesmo barato, não é em todos os lados, como é óbvio, mas quando lá estamos é que diz fogo. Uma viagem de táxi de 20 minutos custou-me 13 euros, o que aqui só para entrarmos no táxi já gastamos quase essa quantia. Exatamente. Isto tudo para dizer o quê? Dizer que trazemos aqui uma notícia do dinheiro vivo, não é? Que refere que quando chega a hora de escolher um destino de férias, as taxas de câmbio também podem pesar na decisão. E para quem, como nós portugueses, ganha em euros, as melhores decisões, pelo menos neste momento, são o Dubai, as Caraíbas e Zanzibar. Não sei se alguma vez equacionaste ir a Zanzibar, Paulo? Eu não. Agora ficou Agora no meu está no radar. Agora claramente ficou Exatamente. no meu radar. De fora destas escolhas mais vantajosas, também temos que avaliar o que é bom e o que é mau, né? No que respeita ao câmbio, fica Cabo Verde, e eu já lá estive, e devo dizer que o câmbio era 1 para 1. Era aquele, é igual, é 1 euro, é um escudo cabo-verdiano. Era engraçado, era uma matemática muito rápida. Fica também o México, destinos cujas as moedas locais valorizaram face ao euro nos últimos tempos. Ok. Em especial o México, com uma valorização em mais de 11% face à nossa moeda única europeia. Portanto, isto é um estudo de uma fintech portuguesa, eBury, ou eBury, especializada em pagamentos internacionais. Outros países fora do radar, Paulo, ficam também a Tailândia, sim. A Geórgia e a Croácia. Fora do radar mais habitual, né? Mas são vantajosos. A Tailândia, eu já lá estive e sim, é vantajosa. Aliás, a viagem de táxi era relativamente à Tailândia, que eu referi. A Geórgia nunca me passou pela cabeça. A Croácia tem praias maravilhosas, e aconselho, e sunsets que estão muito instagramáveis. Consegui dizer direitinho, instagramáveis à primeira. E sim, já estive em Zagreb quando fiz um Interrail e confesso que fiquei muito surpreendido.
portanto, tem aqui alguns outros destinos, Paulo, que poderás equacionar também. Tailândia, Geórgia. Sim, depois ainda temos a questão do Brasil, não é? Que, segundo a notícia, tem as piores condições para retomar o turismo em solo português, até pelas restrições que são impostas devido Sim, à isso pandemia. é a análise de pessoas, turistas a vir para cá. O Reino Unido, Exatamente. o Reino Unido, a Exatamente. Libra valorizou face ao euro nos últimos tempos, portanto, e Portugal é um mercado apetecível para eles, e já para nós, no invés, não será, não é? E o Brasil, o real desvalorizou em relação ao euro, o que também não os torna apetecíveis, e também a acrescentar a isso as medidas de segurança face ao Covid. Quem vier terá que ficar em isolamento profilático durante 15 dias. Já o Reino Unido, o que é hoje, amanhã poderá não ser. Temos andado nesse limbo com os turistas britânicos, não é? Nunca sabemos. Olha, eu acho é muito interessante esta notícia, de facto, sabermos onde é que nós podemos rentabilizar melhor a força da nossa moeda. Vou registar com muito carinho estas sugestões que tu deixaste aqui. Fiquei de olho na Geórgia, nunca me tinha passado pela cabeça. Fiquei de olho. Mas tenho-te a dizer que, felizmente, para já, no Alentejo ainda se utiliza o euro e, portanto, não tenho que ter esse tipo de preocupações. Uma boa taxa de câmbio no Alentejo. Exatamente, para a aquisição de boa comida. De porco preto, de umas migas. Devo dizer que a última vez que fui ao Alentejo, a taxa de câmbio foi desfavorável, mas foi na barriga. Indo lá com um peso substancial. Mas come-se muito bem. Sim, senhor. Fica aqui a dica. Avaliem na vossa decisão de férias, não é? Avaliem também a taxa de câmbio dos países. Embora às vezes a viagem daqui até esses destinos seja algo cara, mas depois compensa quando lá chegarmos. Sim, até porque se fizermos uma viagem de norte a sul no país, só em portagens, às vezes pagamos aquilo que pagamos numa viagem de avião, muitas vezes. Olha, o ideal era que algum destes destinos te devolvesse dinheiro quando lá fosses. Isso é que era. De fazeres as férias e ainda receberes dinheiro de volta. Isso era espetacular. Parece-te um sonho. Parece-me. Diz-me onde é que eu assino já por baixo. Saltamos para a próxima, para a notícia seguinte, então. Olha, é uma notícia que foste tu que a trouxeste. A banca já devolveu 10 milhões de euros às famílias por causa de juros negativos. O que é isto? A banca financia-se, não é? Tem instrumentos de financiamento, as taxas estão negativas, ou seja, os bancos também estão, no fundo, a receber pelo dinheiro que recebem emprestado, e seria injusto que esse dinheiro não passasse a quem a banca está a emprestar o dinheiro no fim da cadeia, ou seja, aos consumidores finais. Exatamente. E, portanto, há aqui uma notícia que é um bocadinho reconfortante, que é estão a ser devolvidos montantes relativos a esses juros negativos, sobretudo por força dos contratos de crédito à habitação que foram contraídos. Exatamente, quando nós contratamos um crédito à habitação é normal estar indexado o spread à taxa Euribor, e esta tem estado negativa. E então a lei desde 2018 obriga e prevê que o montante apurado seja deduzido ao capital em dívida, ou que os bancos possam criar um crédito de juros a favor dos clientes, a deduzir ou a descontar quando as taxas de juro voltarem a atingir valores positivos. O que torna, se calhar, um bocadinho a vida dos bancos um bocado difícil também temos que assumir isso, porque eles têm aqui alguma perda de capital, não é? Sim, quer dizer, tem perda de liquidez, se quisermos, porque a margem, sim, não é? A margem de comercialização, o spread mantém-se lá. É simplesmente fazer com que o lucro esteja alicerçado nesse spread e não num benefício que se conseguiria obter por força de se conseguir dinheiro emprestado a um juro negativo. E depois não se passar essa vantagem, digamos assim, para o lado do cliente. Não é? Sim.
estamos todos, o que eu quero dizer de uma forma simples estamos todos sujeitos a este juro negativo, e isso reflete-se na Euribor para os créditos, e também se vê, por exemplo, nas taxas de juro dos depósitos a prazo, não é? Onde é um problema para o banco, e fazendo aqui um parênteses muito rápido, começa a ser um problema para os bancos, os particulares emprestarem dinheiro, por força da constituição de depósitos a prazo, porque os bancos têm este excesso de liquidez. Certamente, claramente, mas ao revés, temos visto alguns gestores de bancos a dizer que começa a ser difícil ter lucro em Portugal, não é? Ou ter uma margem de lucro que eles gostariam de ter. Ainda creio que foi o gestor do Santander que disse isso a semana passada, que Portugal não é um mercado muito apetecível para o investimento nos bancos, ou para mais bancos estarem presentes na economia portuguesa também por causa disto. Mas por acaso não tenho conhecimento se lá fora fazem da mesma maneira, mas se não fazem, olhem para aqui, porque para o consumidor é muito bom. Sim, eventualmente eu acho que os bancos, aliás, temos visto notícias da banca, nomeadamente na questão de despedimentos de trabalhadores, não é? Também, tivemos claro. Notícias do Santander e do Millennium, que vão dispensar em conjunto mais de 2.000 funcionários. E também tivemos os resultados que têm sido apresentados da banca, e a generalidade está no positivo, está no verde, tirando o Montepio. Portanto, ok, se calhar os resultados não são aqueles que seriam esperados, mas o certo é que continuam todos, à exceção do Montepio, com resultados positivos. Exatamente. Não há razões para também estarem em desespero, porque nós estamos... Aliás, e se formos analisar o mercado do crédito à habitação, tem subido nos últimos tempos também. Se calhar vamos tocar um bocadinho nisso hoje. Aliás, porque é que não saltamos já para isso, Paulo? Para o mercado... Saltamos. Vamos lá saltar. A habitação, não é? Porque trazemos também aqui uma notícia do Jornal Económico, que diz que os portugueses gastam em média cerca de 138 mil euros na compra de casa. Por acaso, não é uma média nada má para os valores que se tem visto ultimamente. Isto são dados do portal comparajá.pt. Ias dizer alguma coisa? Não. Esta notícia é muitíssimo completa. Tem, em termos de números, para quem gosta de números... Sim, eu vou tentar não massacrar, mas vou só apontar aqui alguns números, que a maior percentagem despendeu entre os 75 mil e os 125 mil euros na hora da compra de uma habitação, não é? 7% admite que gastaram 225 mil e entre os 225 mil e os 300 mil, e 4% vai além dos 300 mil euros. Ora bem, claro que nas grandes metrópoles, Lisboa e Porto, estes preços entre os 225 mil e os 300 mil e para além dos 300 mil são bastante fáceis de encontrar, e os preços têm vindo a subir ligeiramente em Lisboa, no centro de Lisboa e no Porto. No resto do país tem estagnado, mas encontrar casas nestas grandes metrópoles deste preço é perfeitamente normal, o que nos diz que provavelmente no resto do país, para chegarmos a esta média de 125 mil euros, de 138 mil euros aliás, no resto do país o preço varia bastante, não é? Para baixo. Sim, para baixo, para contrabalançar. Exatamente. E para encontrarmos esta média. É muito interessante também uma conclusão relativamente às tipologias, não é? Exatamente. Porque o T3 surge como primeira opção para 45% das pessoas que utilizam então este portal. Comparajá.pt. Comparajá, exatamente. Portanto, 45% elencaram o T3, 31% optam por um T2, 4% escolhem um T5 ou uma tipologia até superior, e apenas 1% escolhe a tipologia T0. Exatamente. E uma boa notícia também disto tudo é que
os utilizadores estão a cumprir com as indicações do Banco de Portugal, o que é muito importante. A indicação de que a taxa de esforço nunca deve exceder os 50%. A taxa de esforço, a média da taxa de esforço nestes inquiridos, né, nestes 11 mil utilizadores do portal Compara Já, fixou-se no intervalo entre os 21% e os 30%, sendo que somente 13, quase 14% ultrapassou uma taxa de esforço superior a 40%. Portanto, a malta está a cumprir também aqui as indicações Está tudo bem comportado. Sim, também os bancos também agora delimitam muito o acesso ao banco e avaliam bem a taxa de esforço. Portanto, mas sim, há aqui um pessoal que está-se a comportar. É bom sinal, é sinal que se aprendeu alguma coisa com... Sem dúvida. Isto não é apontar o dedo a ninguém, nem aos consumidores, nem à banca, mas que se aprendeu alguma coisa com os erros do passado. Completamente. E que há uma maior fiscalização e cumprimento daquilo que é estabelecido. Exatamente. Bons indicadores. Só para terminar, aqui um facto curioso também, que é a idade que os portugueses acabam de pagar o empréstimo à habitação, né? A média, mais de metade dos utilizadores terá terminado este pagamento após entrar na idade da reforma. Portanto, mais de metade, quase 58%. No intervalo entre os 71 e 80 anos, contrastando com quase 18% que acabará de pagar o crédito da casa antes da reforma. Eu quero, por favor, pagar antes da reforma. Tenho que fazer esse esforço. E os portugueses esperam em média até aos 37 anos para pedir o seu primeiro crédito à habitação. Então tem aqui muitos dados curiosos. Sim, esta conclusão de acabarem o pagamento do crédito já dentro da idade da reforma também tem a ver com isto que acabaste de identificar, não é? O primeiro pedido de crédito de habitação é feito já um bocado tardiamente e, portanto, as coisas são todas atiradas mais para a frente. Esperamos que a revitalização económica que se impõe ao país possa trazer estes números um bocadinho para trás, não é? Que as pessoas tenham possibilidade de começar a construir as suas vidas mais cedo. Sem dúvida. Espero. Parece uma miss simpatia. Mesmo. Vais terminar o programa com uma faixa da esquerda para a direita. Já estamos. Exatamente. Preparar faixas. Começamos cedo. Muito bem. Sim, porque o Messi está livre. Bom, vamos para o intervalo. Estamos a precisar de um intervalozinho. E isto tudo também para ligar com o nosso patrocinador do programa, ligado ao mercado imobiliário. Para quem não conhece, é Dignos Domos, Mediação Imobiliária, que é uma agência que se dedica ao serviço personalizado da mediação imobiliária. Isto quer dizer que se for cliente da Dignos Domos, ou se quiser ser, ficará a saber que esta fará para si um estudo de mercado para colocar o seu imóvel ao preço certo, o seu imóvel à venda ao preço certo. Fará também a recolha de toda a documentação necessária para a venda do seu imóvel, como a licença de utilização, o certificado energético e os registros prediais. Isto são documentos obrigatórios para poder vender o seu imóvel. Fará também a promoção do imóvel, desde a fotoreportagem profissional, aos vídeos, à virtual tour, ao home staging, à divulgação do imóvel nos portais imobiliários nacionais e internacionais e também junto das redes sociais e, muito importante também, junto de todas as outras imobiliárias do país, pois elas podem ter um comprador para o seu imóvel. Fará também a qualificação dos clientes compradores e o acompanhamento financeiro aos mesmos. As visitas irão ser todas acompanhadas pelo responsável do imóvel, pelo agente de Dignos Domos, e também irá posteriormente receber um relatório com feedback de todos os visitantes. Posto isto e o negócio chegar a um bom porto, como se costuma dizer, a Dignos Domos elaborará para si o CPCV, que é o contrato, promessa, compra e venda, e também a marcação da escritura e o acompanhamento à mesma. Toda a burocracia a Dignos Domos trata por si e para si. Tudo isto fará sem lhe cobrar absolutamente nada até arranjar um comprador ou o imóvel certo para si. Hoje, a Dignos Domos tem uma oferta especial para todos os ouvintes deste
programa. Visitem em dignosdomos.pt/estudo de mercado tudo junto, já sabem, e consigam já saber o valor do seu imóvel gratuitamente. dignosdomos.pt/estudo de mercado para saberem o valor do seu imóvel e saberem se está na altura de o pôr à venda ou não. Nós aqui no Esta Semana de Economia agradecemos imensamente todo o apoio prestado nestes 21 episódios que já levamos. Muito obrigado a Dignos Domos, aqui da malta do Esta Semana na Economia. Cá estamos nós, mais uma vez, de volta. Para irmos... Konnichiwa! Exatamente, konnichiwa! Para irmos a Tóquio, onde Vamos já a Tóquio. conseguimos 5 medalhas, não é? 5 medalhas. 4. Então, o Pimenta, Patrícia, o Pedro Pablo Pichardo e o Jorge Fonseca. 4, exatamente. Muito bem. Se calhar ainda vamos à quinta. Vais participar em alguma coisa? Sameirinha, pista coberta. Tal e qual. Não sei, para quem é preciso andar muito desatento para não perceber que estamos já no meio, se calhar já na reta final até dos Jogos Olímpicos. É provável, sim. Que estão a decorrer em Tóquio. Mas o que nós queríamos falar aqui um bocadinho pela rama, nós trazemos um artigo que vem de um site que é o theconversation.com e que faz aqui uma vista panorâmica sobre o impacto económico dos Jogos Olímpicos na cidade de Tóquio e fazendo um estudo muito curioso também sobre o impacto que teve ou que tiveram os primeiros Jogos Olímpicos que se realizaram em Tóquio em 1964. Antes de mais, há uma coisa que é notória, que é estimar-se que grande parte das receitas para os Jogos Olímpicos fossem provenientes do turismo, deste turismo desportivo, não é? Para ver um evento que só se repete de 4 em 4 anos. Sendo que foi adiado um ano. Sendo que foi adiado um ano. Acontece que, fruto da pandemia, não há espectadores para os Jogos Olímpicos e, portanto, grande parte dessa receita previsto programada, turismo foi-se à vida. Mas não é tudo mau. O que é que tu esperarias que ainda assim pudesse sortir de positivo com a realização de um evento desta magnitude? Bom, em termos de infraestruturas, não é? Costuma sempre haver um investimento, não é? Portanto, infraestruturas... O pior é se acontece, como nós bem sabemos cá em Portugal, não é? Se investe em algumas infraestruturas que depois não se utiliza. E digo isto também, por exemplo, eu estive em Atenas e visitei a aldeia olímpica, já anos depois dos Jogos Olímpicos, e diga-se de passagem, aquilo era uma aldeia deserta. Creio que o mesmo aconteceu no Rio de Janeiro também, que muito do investimento acabou por estar um pouco ao abandono, o que por um lado é triste, mas por outro lado é reconfortante a dizer que nós não somos os únicos a sofrer desse mal. Mas sim, acho que em termos de investimento de infraestruturas poderá ser uma mais-valia se elas tiverem usufruto daí para a frente, depois dos jogos. E estás corretíssimo, quer dizer, além das infraestruturas, há aqui uma nota muito importante, que não estamos a falar só de infraestruturas desportivas, não é? E que no caso de Tóquio isso é mais evidente, quer dizer, houve a reconversão, por exemplo, do Nippon Budokan, a famosa sala onde se pratica o judo e que foi, salvo erro, inaugurada nos Jogos de 64 e que foi agora revitalizada para acolher estes Jogos de 2020 que se realizaram em 2021, como bem sabemos. Mas também a nível dos transportes, os comboios japoneses são famosos e foram aprimorados também para a realização destes Jogos Olímpicos, o que pode levar a uma melhoria da qualidade de vida
que se vai perpetuar para os habitantes de Tóquio, não é? Sim, eles até referem aqui no artigo que fizeram um especial cuidado até para tornarem todas essas infraestruturas acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida. Portanto, logo aí, acho que já é uma mais-valia, não é? Não só nos transportes, mas mesmo estas construções novas foram adaptadas para que estas pessoas possam ter mais facilidade em chegar aos seus destinos. Sim, ainda relativamente ao paralelismo que é feito entre os dois Jogos Olímpicos, o de 64 e os de 2021, importa referir o seguinte: em 1964 o Japão ainda estava na ressaca de uma Segunda Guerra Mundial, com o país devastado, e portanto a realização destes Jogos Olímpicos serviu em muito para revitalizar a economia e dotar o país de infraestruturas que fossem relevantes. Não podemos esquecer que o Japão sofreu um terrível tremor de terra, depois que culminou num tsunami em 2011, e portanto acho que acolhem muito bem este boom de novas infraestruturas, novas dotações para que as pessoas se possam sentir mais confortáveis, sem contar com a questão da pandemia, confortáveis quando quiserem voltar ao Japão em turismo, porque continua a ser um destino exótico, um destino muito carismático, muito singular no panorama do planeta. Sem dúvida, sem dúvida. E eles referem, aqui o artigo refere que eles esperavam receber 40 milhões de visitantes em 2020 e tinham, agora se calhar vão ter que ou mantêm o objetivo de chegar aos 60 milhões por volta de 2030. 60 milhões de visitantes, de turistas, não é? Portanto, sim, é um país que desde a Segunda Guerra Mundial até aos dias de hoje fez aqui um esforço notável para chegar a um novo patamar. Eu li aqui alguns, agora não estou a encontrar, que eles assim, nos anos 60 encontravam-se nos lugares lá para o fundo da tabela em termos de turismo e agora estão já aqui nos 15 primeiros lugares, salvo erro. Portanto. Sim, isso é parte desse crescimento, e já agora fica a nota de rodapé, e acho que podemos finalizar, sim, este tema. Parte desse crescimento deveu-se aos Jogos de 64 terem sido os primeiros a serem transmitidos para todo o mundo via satélite. Ou seja, foi uma forma também de abrir o Japão e dar a conhecer o Japão ao mundo inteiro, porque foi visionado por entre 600 milhões e 800 milhões de pessoas pelo mundo inteiro. E, portanto, foi uma montra fantástica nessa altura, e naturalmente que estes jogos também vão novamente dar visibilidade a esse país fantástico. Exatamente. Aquilo que só rapidamente, em 2011 passou do 36º país mais visitado para em 2011 passar a ser o 10º. Em 95 era assim aqui é. Em 1995 era o 36º país mais visitado e em 2018 passou a ser o 11º. Portanto há aqui um grande salto, não é? Sim, sim. Sem dúvida, um excelente investimento em termos de retorno turístico. E por falar em investimento turístico, sabemos que também em Lisboa, há uns anos esta parte, tem havido parte, provavelmente, de um investimento para atrair turísticas, um evento à escala planetária, que é sempre muito falado, às vezes nem sempre pelas melhores razões, não é? Mas estamos a falar da Web Summit. Já ouviste falar, Paulo, certamente? Já, claro. Da Web Summit. Não estiveste naquele famoso jantar no Panteão? No Panteão. Não, no Panteão. Não recebi o convite a tempo. Chegou atrasado. Mas pronto, isto para dizer que, e alerta às pessoas que nos ouvem que têm startups, vamos deixar aqui uma boa dica, porque há 100 startups portuguesas que poderão pagar metade do bilhete para estarem na Web Summit, sendo que o bilhete custa cerca de 900 euros. Ainda é algo caro, não é?
Para isto tem que se candidatar à 6ª edição do Road to Web Summit. Road 2 Web Summit. Há um site especializado para estas candidaturas e tudo que nós vamos deixar aqui nas notas do programa. Poderão candidatar-se as startups fundadas a partir de 2016, portanto não tem que ser deste ano, desde 2016, com um protótipo e uma página ativa na internet. Tem que ter uma página ativa também. Terem sede fiscal em Portugal, faz sentido, e ainda têm de estar registadas na plataforma agregadora de dados Startup Hub. A organização vai dar prioridade a empresas mais recentes, também faz algum sentido, que nunca tenham participado na iniciativa, com receitas ou investimento acumulado até 3 milhões de euros. Portanto, estas são as regras do programa. Irão ter acesso a um bilhete alfa por 497,5 euros em vez dos 900 euros. Em vez dos 995, aliás, são quase 1.000 euros que custa. Portanto, vale a pena quase aqui 50%, quase aqui não, 50% do valor. É um bom desconto. E o retorno pode ser muito bom, visto que é um networking imenso na Web Summit, por isso é que também é tão concorrido, às vezes não tanto pela conferência em si, pelo conteúdo, mas pelo networking. Fala-se que se fecha muitos negócios e negócios de milhões e parcerias muito interessantes lá. Além da entrada com descontos, as empresas selecionadas vão ter acesso a uma sessão intensiva de preparação para tirarem o melhor proveito da conferência. As startups terão direito a seminários de apresentação do projeto, como abordar jornalistas e investidores e ainda como navegar na Web Summit conforme os objetivos de cada empresa, porque lá está, e aqui isso que nós estávamos a falar, não é? Às vezes não tanto o conteúdo, mas vão receber formação para maximizarem este network e tentarem fazer parcerias, o que me parece bastante apelativo. Sim. Esta é a 6ª edição, como referimos anteriormente, e isto passa a 700 o número de startups portuguesas apoiadas desde que o programa foi lançado em 2016, que foi o ano da primeira edição da Web Summit em Portugal. Passou de Dublin para Portugal e aqui se mantém a sua organização. Por acaso já tive curiosidade muito e já pensei várias vezes em ir, mas como não tenho uma startup, será que este podcast pode ser considerado uma startup? E não reunimos os 3 milhões. Ricardo, imagina só fazemos uma edição do podcast a partir da Web Summit. Será que conseguimos uma credencial de jornalistas? Não sei, também custa dinheiro essas credenciais. Portanto, a acreditação normalmente custa dinheiro. Mas podemos tentar. Se alguém nos está aqui a ouvir que nos consegue meter pela porta do cavalo, nós também aceitamos. o sonho que manda a vida. Olha, excelente dica. Tudo que for para... Aliás, as dicas têm sempre um propósito aqui, não é? Que ajudar-nos a poupar dinheiro. E esta é uma excelente dica. É muito focalizada, mas nós tentamos também que elas não sejam sempre abrangentes. Já temos trazido em vários domínios. Sim, portanto, não é, este é mais não é só no carácter individual, é mais também no corporativo. Como continuamos naquela senda da redenção face ao nosso hiato, em termos de postagem de episódios, trazemos não uma, mas duas dicas, não é? A segunda dica tem a ver com a alteração ao regulamento do programa Apoiar, numa portaria que data de 2 de agosto, portanto, muito recente. E nós vamos deixar o link para a portaria, mas em traços gerais o que é que sucede? Há a alteração dos montantes atribuídos em sede de apoio para empresários em nome individual, para microempresas, para pequenas, médias e grandes empresas que estejam elegíveis para receber estes apoios, tudo decorrente das quebras de faturação provocadas pela pandemia do Covid-19.
Portanto, há aqui uma alteração de apoios, há aqui também uma alteração no enquadramento da elegibilidade destas empresas ou empresários em nome individual, porque quem já tinha submetido candidaturas e não as viu aceites pode ter agora aqui uma segunda oportunidade para beneficiar destes apoios. E, portanto, eu acho que continua a ser muitíssimo relevante quando vemos notícias muito tristes de empresas como esta semana, a de Almar, uma marca bastante reconhecida no mercado português, não é? Exatamente, que não conseguem resistir à conjuntura, aos desafios provocados pela pandemia. É muito relevante que tenhamos estes apoios e que eles que sirvam à população. Portanto, vamos deixar a ligação e espero que possam servir para as pessoas. E servirão certamente, e obrigado, Paulo. Já sabem, todos os links que todos os temas que nós abordamos aqui no programa, vamos deixar os links para se quiserem saber mais. Eles vêm aqui de algumas notícias e poderão pesquisar mais a fundo sobre aquilo que nós falamos aqui. Fazemos também o convite para nos seguirem no Instagram, _ esta semana _ assim por baixo, não é o hífen, é aquele meio que está alinhado com a linha da frase, ou da palavra neste caso. Fazemos também o convite, se nos está a ouvir só em áudio, poderá encontrar-nos no Spotify, no Apple Podcasts e também em qualquer outra plataforma de podcast. Estaremos presentes, certamente. E também no YouTube, e fazemos o convite para seguirem o nosso canal, subscreverem o nosso canal, subscreverem o nosso podcast, e nós prometemos continuar a trazer mais conteúdos relevantes em termos económicos, financeiros, de finanças pessoais e também às vezes falar um bocadinho daquilo que nos dá na real gana. Comigo tenho sempre o Paulo. Paulo, obrigado. Obrigado a ti, Ricardo. Obrigado a quem nos segue, a quem tem interagido connosco. Sim. Também é muito reconfortante ver as opiniões acrescentarem valor àquilo que nós procuramos aqui trazer. Portanto, é um estímulo muito bom e peço que o continuem a fazer. Exatamente. E por nós, resta-nos despedir então aqui de mais esta semana na Economia, o 21º, terminado. E espero que se encontrem connosco para a semana. Cá estaremos nós. Muito obrigado. Até para a semana.